Investidor está começando mais um InfoMoney na Bolsa, seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar nessa quinta-feira. Hoje é dia 29 de outubro, penúltimo dia útil do mês. Esses dias que antecedem o fechamento do mês prometem mais volatilidade, principalmente por causa de fechamento das cotas de fundos, investidores querendo performar no final do mês, e colabora com isso as notícias que têm aparecido tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. A gente vai passar rapidinho sobre os destaques internacionais, mas antes, como já são 10h15, o mercado já abriu, vamos mostrar aqui como é que está a Bolsa nesses 15 minutos iniciais. Ibovespa marcando queda na faixa de 1%, mantendo esse movimento, vai ser a quinta queda consecutiva. Vamos dar um zoom aqui. Vai ser ontem, no Ibovespa conseguiu se recuperar, mas mantendo o movimento de agora, a gente vai ter o pior fechamento desde 1 de outubro. A gente não cai 5 dias seguidos desde setembro. Muita coisa acontecendo, apesar do dia de queda, algumas ações subindo muito forte após a divulgação de resultados. Essa época de temporada de resultados acaba trazendo um impacto muito forte nas ações, independentemente do que está acontecendo no mercado. Bom, o dia de hoje começa como terminou ontem, depois das 4 horas, a reunião do FONC, que trouxe muito mais dúvidas do que certezas, acabou gerando um impacto negativo nos mercados. Tanto o mercado futuro das bolsas norte-americanas como as bolsas europeias estão em queda hoje, e o Ibovespa caminhava para uma queda, acompanhando o movimento de ontem. Para quem não acompanhou, a reunião do FONC não sinalizou, não elevou os juros, mas já deu uma sinalização de que pode elevar os juros nos Estados Unidos em dezembro. Embora não tenha cravado, não tenha falado exatamente o que pode acontecer com os juros por lá, o mercado estava muito crente que isso não ia acontecer em 2015, ia ficar para 2016 e acabou assustando muitos investidores. As ações caíram bem forte ontem no final do pregão, mas por curiosidade as bolsas americanas conseguiram se manter em alta mesmo com a decisão do FONC, ou seja, o mercado ficou muito dividido e hoje começa a digerir que foi uma notícia mais negativa do que positiva para o mercado de renda variável. Ainda sobre Estados Unidos, vale a pena ficar de olho. Hoje, 10h30, sai o tradicional Initial Claims, com o resultado semanal de pedidos de auxílio-desemprego por lá, e o PIB dos Estados Unidos referente ao terceiro trimestre de 2015. A expectativa é de uma alta de 1,6%. O resultado do segundo trimestre foi de 3,9% de expansão da economia americana. Aqui no Brasil, a ata do Copom deixou bem claro o dilema pelo qual o Banco Central está enfrentando no cenário atual da economia. Ele ressaltou que a política monetária se manterá vigilante independentemente das demais políticas contra a inflação. As informações do texto sugerem certa persistência da inflação e disseram que o realinhamento de preços relativos mostra-se mais demorado que o previsto. Algumas opiniões já começam a circular no mercado. A ARX falou que o Banco Central peca ao não ancorar expectativas para a inflação. E ele deixa bem claro que a política fiscal tem impedido a convergência e, por isso, abandonou a meta de inflação que já tinha sido retirada no comunicado da reunião da semana passada, quando ele manteve os juros nos patamares atuais de 14,25%. Embora se mantenha em 14,25%, a curva de juros do DI já precifica uma alta na faixa de 1,5 ponto percentual da Selic, o que levaria ela para quase 16%, né? 15,75%, um patamar bem acima das projeções atuais. Ainda sobre o Brasil, o governo central divulgou o déficit de setembro, 6,9 bilhões de déficit, a expectativa era de 13,5 e em agosto tinha sido de 5,1, resultado negativo. O resultado foi bem melhor que esperado, sobretudo as expectativas negativas geravam por conta da revisão de meta que o governo anunciou nessa semana, o que gerou a expectativa de que poderia vir um resultado muito ruim. Mas mesmo esse resultado melhor que esperado nas contas do governo não serviu de ânimo para o mercado, principalmente por causa da reunião do FONC ontem e do cenário do dilema que o Banco Central está enfrentando e deixou claro na ata do Copom. Bom, no radar político também deve vir uma dose a mais de volatilidade. O PMDB deve dar o primeiro passo para deixar o governo. Segundo informações da Folha, o novo programa que o partido apresentará no Encontro Nacional da Sigla, no dia 17 de novembro, culpará a política econômica da Dilma pelos problemas atuais do Brasil. No documento, o PMDB diz que o PT trava uma luta política fratricida.
sempre diminuindo o papel do PMDB no governo, e defende que o partido trilhe caminhos próprios. Ainda sobre o PMDB, o Lauro Jardim, na coluna dele no Globo, falou que o Temer reaparecerá hoje após 15 dias em silêncio para apresentar um novo programa do partido. E ainda sobre no campo político, a repatriação que ia ser votada, expectativa era que votasse essa semana, deve ficar para terça-feira. O projeto foi retirado da pauta de votações ontem por decisão do plenário, foram 195 votos a favor e 173 votos contra. E os votos contrários não foram somente da oposição. Para a proposta avançar, o texto precisa mudar, principalmente a resistência principal fica em torno das brechas que ficam de anistia e legalização do Caixa 2, que esse projeto de repatriação deixou em aberto. Esse projeto é importante para o resultado fiscal do governo, pois a expectativa é que consiga arrecadar 150 bilhões de reais. Os recursos se tornam ainda mais vitais, principalmente porque a criação da CPMF está cada vez mais difícil. Bom, fechando a pauta política, o Levi estava em Londres e teve que enfrentar no olho a olho os investidores que perguntaram diretamente se ele ia continuar ou não no Ministério da Fazenda. Ele tentou driblar, deu aquela resposta sempre muito política e pouco direta, só que mais tarde, em uma entrevista à CNN Internacional, ele deixou bem claro que não planeja nenhuma saída do governo. Vamos ver como é que o Levi vai andar depois dessas declarações. Antes de passar para a Paula Barros de destaques corporativos, vamos dar uma olhada aqui, já cantar umas bolas aqui que estão agitando o pregão. A Paula vai falar da possível fusão da TIM e da Oi. O papel da Oi já sobe 7,5%. A TIM aparece como uma das altas do Ibovespa, também 2,5%. Gerdau sobe forte, também 7,5%. A empresa divulgou o resultado e anunciou que a metalúrgica Gerdau vai fazer uma oferta de ações. Ainda no Ibovespa, Bradesco também soltou o resultado, a ação está caindo 2,2%, segunda maior queda do índice, perdendo só para a JBS, que cai 5%. Ambev volta a cair, cerca de 1%. Petrobras subindo 0,3%, Vale caindo 1,5%, Hipermarcas caindo depois da forte alta de ontem. Dentro do Ibovespa, esses são os destaques. Fora do Ibovespa, o dólar sobe mais de 1% para 3,95%, enquanto o DI marca leve alta, acompanhando a repercussão do Copom. Paula Barra, bom dia. Fale para nós o que tem de destaque corporativo na pauta. Bom dia. Bom, vou começar com os resultados. Tiveram 12 resultados entre ontem à noite e essa manhã, mas os destaques ficam aí mesmo por conta dos bancos. 2 bancos soltaram o balanço, o Bradesco e Santander, e das siderúrgicas com os números da Gerdau e da Uzi Minas. O número do Bradesco, ele mostrou um lucro líquido contábil de 4,12 bilhões no terceiro trimestre, uma alta de 6% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Embora o número tenha vindo em linha com o esperado pelo mercado, a leitura não foi muito positiva. O BTG ressaltou uma primeira leitura ruim para os dados, com destaque para o aumento de provisão para devedores duvidosos, que aumentou 15% no período, totalizando um valor de 3,8 bilhões de reais no terceiro trimestre. Hoje as ações do banco estavam entre uma das maiores quedas do Ibovespa. Por outro lado, o Santander também mostrou resultado. A leitura que eu vi aqui foi de um balanço em linha com a expectativa. O banco mostrou um lucro líquido de 1,26 bilhão no terceiro trimestre, queda de 67,4% quando comparado ao segundo trimestre desse ano. O lucro líquido recorrente somou 1,7 bilhão no terceiro trimestre, aí já uma alta de 2%. Um número praticamente em linha com a previsão da Reuters, que apontava um lucro de 1,4 bilhão. Agora, passando para as siderúrgicas, a leitura foi que a Gerdau, os números vieram bons, apesar do cenário desafiador. Por outro lado, a Uzi Minas deixou a desejar, como também o mercado já estava trabalhando. A Uzi Minas, só destacar que não tá tendo um desempenho negativo no pregão, ela está estável nesse momento. A Uzi Minas preferencial está caindo mais forte, mas a ordinária está conseguindo se manter estável. Sobre Bradesco, apesar da reação negativa, é legal destacar que o Bradesco teve uma forte alta ontem, então
talvez o mercado ainda esteja um pouco... Tinha uma expectativa muito positiva sobre o balanço, que acabou não acontecendo, né? Ontem o Bradesco subiu 2,5%, na máxima do dia chegou a subir quase 5%, um movimento muito forte, mesmo com o movimento de queda da Bolsa após a reunião do FONC, ele se manteve em alta, né? Praticamente voltou para o preço do pregão de anteontem, né, Paulinha? Exatamente. Só passando rapidamente aqui pelos números, a Gerdau mostrou um prejuízo líquido de 1,9 bilhão no terceiro trimestre, revertendo aí o lucro de 262 milhões na comparação com o terceiro trimestre de 2014. O resultado da Gerdau foi influenciado por itens não recorrentes relativos à baixa contábil, no valor de 2,2 bilhões de reais. Ainda sobre a empresa, como você já tinha mencionado também, a Metalúrgica Gerdau aprovou uma emissão de 500 milhões de ações. Passando para os dados da Uzi Minas, a companhia mostrou um prejuízo de 1,04 bilhão no terceiro trimestre, contra um prejuízo de 24 milhões no terceiro trimestre do ano passado. A XP destacou um resultado ruim, com volume fraco e redução dos preços, combinados com expressivo endividamento. A companhia atingiu uma alavancagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA de 6,8 vezes no terceiro trimestre. Também sobre a Uzi Minas, mas fora dos resultados, a companhia informou nessa manhã que interrompeu temporariamente a atividade da sua fábrica em Cubatão. A interrupção da fábrica foi motivada pelo cenário de deterioração econômica que acaba impactando na demanda da companhia. Dá tempo ainda de continuar aqui nos destaques? Pode continuar. Se tiver mais destaques, a gente teve muito resultado. Bom, tem também os números da Via Varejo, vieram bem ruins, em linha aí com o que a gente já tem visto no varejo nos últimos dias. A empresa mostrou um prejuízo de 46 milhões no terceiro trimestre, frente a um lucro líquido de 216 milhões no terceiro trimestre de 2014. BTG destacou resultado fraco, performance fraca de vendas, queda de 22,7% nas vendas líquidas, apesar das iniciativas da empresa para melhorar a receita líquida. A margem veio de apenas 4% e também eles destacaram aqui a forte queima de caixa de quase 1 bilhão de reais no terceiro trimestre. Passando também para as recomendações, o CIT revisou o setor de construção, ele cortou a recomendação da Iven para venda e Ezetec para neutra, vendo também um cenário desafiador em 2016. Ezetec, só lembrando, né, Paulinha, que soltou o resultado recentemente, não foi bem avaliado pelo mercado e era uma das queridinhas do setor por Exatamente. muito tempo e agora já está amargando um resultado bem ruim no ano, né? E das construtoras também ele reiterou venda para Cirelo. Já do lado das elétricas, ele elevou a recomendação da Eletropaulo para neutra, mas por conta de um sell-off recente do papel, que caiu aí praticamente 50% de julho até agora, eles cortaram o preço-alvo de 13,70 para 11,50. É só mostrar aqui o gráfico da Eletropaulo, realmente estava tendo um movimento muito... A Eletropaulo teve dois movimentos muito fortes, né? Primeiro, do final de janeiro para julho, ela teve uma alta de 180%, um motivo pouco justificável para quase triplicar de valor de mercado, né? Agora, de julho para agora, a queda chegou a 50%, praticamente na metade do caminho. Do final de janeiro para cá, a alta, que era de 180%, agora é só de 40%. Realmente, dois movimentos muito fortes, tanto para cima quanto para baixo da Eletropaulo. O papel que tem ficado muito volátil, assim como todo o setor elétrico, principalmente depois das mudanças regulatórias do setor. Só fechando, falar da Oi, que estava entre a maior alta do Ibovespa, saiu no Globo, citando duas fontes, que os conselheiros da companhia aprovaram a proposta dos investidores russos Letter One, mas pediram uma redução de 9 meses para 60 dias no prazo de negociação. As mesmas fontes que falaram com o Globo citaram também que o grupo Letter One tinha colocado uma condição para esse aporte de 4 bilhões na Oi, que seria a fusão com a TIM, e essas fontes que falaram com o Globo citaram que essa fusão deve acontecer.
o papel reage hoje positivamente na Bolsa. Bom, Thiago, de destaque fico por aqui. Vamos só já dar o resultado do PIB dos Estados Unidos. Acabou de sair, crescendo uma taxa anualizada de 1,5%, em linha com a expectativa, era esperado 1,6% de alta. Junto com o PIB dos Estados Unidos saiu o Initial Claims, teve vamos ver quantos pedidos de auxílio-desemprego, 260 mil pedidos na última semana. O mercado, vamos ver se já está reagindo aos indicadores americanos. O Ibovespa está tentando dar uma leve recuperada, né? A gente vê o gráfico de 1 minuto do Ibovespa Futuro. A gente teve uma abertura em queda, uma queda bem forte. Chegou a cair mais de 1,3%, quase 1,5% nos primeiros 10 minutos. E agora já recuperou metade do caminho, né? Agora está na faixa de 46.800. O Ibovespa à vista está em 46.250, queda agora de 1%. Bom, me despeço aqui. Fiquem de olho na agenda de resultados, que, como vocês estão percebendo, está mexendo bastante com as ações negociadas na Bolsa, mesmo com o dia de queda, algumas ações subindo muito forte. E amanhã tem reunião do Banco do Japão. Muito se falou de expectativa de estímulos na economia japonesa, mas dados inesperadamente fortes da produção industrial divulgados hoje jogaram um balde de água fria nessa expectativa de estímulos, então liquidez a menos no mercado do outro lado do mundo. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá! Toda vez que eu saio do meu banco, eu fico com a mesma impressão de que eu posso investir melhor, mas eu não sei nem por onde começar. Aqui no Brasil, muita gente continua com a cultura do banco. Mas olha, no mundo inteiro já está acontecendo um movimento de desbancarização. Desbancarização? Desbancarização. Nos Estados Unidos e Europa já aconteceu. Aqui no Brasil, quem lidera esse movimento é a XP. Mas como eu posso ter certeza que os meus investimentos vão para o lugar certo? Os nossos assessores de investimento vão te apresentar diversas opções dentro do seu perfil. Vou começar a estudar sobre investimentos agora mesmo. Oi, tudo bem? Era com você mesmo que eu queria falar. Então vamos lá? Vamos. Desbancarize-se. Traga seus investimentos para a XP.